É sempre muito bom poder ter algo, pedir ao Senhor e agradecer a Ele. Eu sempre costumo, antes de pedir alguma coisa, agradecer ao Senhor. Eu vejo que nós não merecemos nada, e Ele sempre dá mais do que nós merecemos. E eu sempre digo também que tudo que nós fazemos na casa do Senhor não é mérito nosso, é algo que Deus nos dá para sermos abençoados por isso e abençoar as pessoas também. E Deus escolhe pessoas simples, que capacita, orienta, sustenta, com o único propósito, como cada um de nós falamos do amor de Deus a tempo e a fora de tempo. Então tudo que você faz na obra do Senhor não é mérito seu, porque Deus te capacita, a misericórdia é grande para nós. Por isso que eu me alegro de estar na casa do Senhor e sempre ter o privilégio de falar do grande amor de Deus com cântico, com versículo. Isso é muito bom. E essa dádiva, essa igreja tem dentro desse momento tão especial para nós. Existe um rio que flui em nossos corações. Todos nós que aceitamos ao Senhor um dia, este rio corre em nossas vidas. Este rio está dentro de nós, está em nós. E ele não pode cessar jamais, porque a fonte a qual ele vem, a fonte a qual ele ilumina, vem do Senhor. O Senhor está presente aqui nesta noite. Aleluia. Tu és maravilhoso, ó Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no mundo, águas que curam e limpam, onde ele passar, por onde ele passar.
do culto. É o momento que o Senhor vai mandar do céu a sua palavra através do mensageiro nesta noite. Que possamos estar atentos à voz do Senhor para não passarmos desapercebidos e que o Espírito Santo de Deus use o seu servo nessa noite e o santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a ti, ó Pai. Amém. Amém. Convidei que vocês coloquem em pé e abram suas Bíblias em 1 João capítulo 5, versículo 2. 1 João capítulo 5, versículo 2. Assim, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e bom para todos nós. 1 João capítulo 5, versículo 2 diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta, Evangelho de João 5, capítulo 2. Desculpa, eu falei errado aqui. Evangelho de João 5, capítulo 2. 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, se sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Só até aqui, irmãos. Todos nós conhecemos essa história, todos nós já ouvimos várias pregações neste texto. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus que Ele é um Deus que cura toda e qualquer enfermidade que nós tenhamos, que sobre nós aparece. E este Deus também é um Deus que olha para cada um de nós. E nos últimos tempos, ao qual nós estamos vivendo, a enfermidade a qual tem assolado a humanidade é o pecado. O pecado tem sido a maior enfermidade que tem alcançado tantos, e por que não dizer, muitos que estão dentro das igrejas também estão sendo mesmo cristãos. Nós, mesmo cristãos, somos muitas e muitas vezes temos sido massacrados ainda pelo pecado. Nós vivemos numa época que parece que o cristianismo ou a palavra de Deus se tornou algo comum em nossas vidas. Nós vemos nas igrejas, nos templos, os pastores pregando, falando, e as pessoas ouvem, mas a gente parece que não sente mais o mover de Deus em nossas vidas.
os irmãos a negar este Deus. E nós negamos este Deus com tantas coisas, que muitas vezes nós achamos que estamos bem com Cristo e não estamos tão bem assim como pensamos. Se nós pararmos para analisar a nossa vida, se nós pararmos para analisar os nossos defeitos ou as nossas imperfeições, nós começamos a perceber a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia nos diz, irmãos, que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, por aí, os irmãos começam a pensar que nós não somos tão bons assim. Deus é bom para todos nós. Deus tem sido bom para todos os irmãos que aceitam a Ele e continua sendo bom até hoje. Agora, se em sua vida, se em minha vida não tem acontecido o que nós esperamos, o que nós pedimos, a falta não está em Deus, a falta está em nós. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar
em espírito e em verdade. E ele confirma dizendo que os verdadeiros adoradores assim o fazem. Então, Deus é espírito. Nós precisamos adorar Deus em espírito. Se nós entrarmos nessa casa e não pedirmos para que o Espírito Santo de Deus entre em nossas vidas, nós vamos entrar aqui e sairmos dessa casa da mesma forma como nós entramos, porque Deus não invade a nossa casa sem nós permitirmos que Ele entre. Então é responsabilidade minha e sua pedir para que Deus habite em nossas vidas, mude a nossa mente e a nossa oração seja verdadeira para com Deus. Deus precisa te usar, Deus quer nos usar, irmãos. A igreja de Deus precisa ser usada através de nós. A responsabilidade é sua. E só você pode responder para você mesmo como que você está perante Deus. Há problemas que é só você e Deus que sabe o que você tem. O que você tem passado, as suas dificuldades, as suas dores, as suas aflições. Deus já levou sobre Ele todas as nossas culpas e pecados. Então Ele nos fez santo, puro e verdadeiro. E Ele quer que nós louvamos, adoramos, exaltamos o nome dEle como ao primeiro amor, como no dia que nós nos convertemos. Imagine vocês, irmãos, se nós estivéssemos enfermos dentro de uma casa há 38 anos, em cima de uma cama, inerte, sendo
essa pessoa vai ser balançada, porque o seu testemunho para muita gente faz a diferença ainda, porque Deus veio ao mundo há mais de 2000 anos, e até hoje a história deste Deus muda a história da humanidade. Ele nos faz conhecer esses mistérios e diz para nós: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois ele fala para você assim: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar e a observar todos os meus mandamentos. Glória a Deus, aleluia. E depois ele fala para você: pegue a tempo e a fora de tempo, porque hoje você é tempo do Espírito Santo de Deus. A sua palavra faz a diferença no mundo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não nos convertemos por acaso. Deus não nos salvou por acaso, porque nós mesmos não merecíamos estar aqui onde nós estamos. Alguns irmãos acham ser bom o suficiente para que Deus entre na vida dele. Nenhum de nós, irmãos, somos bons. Nós não somos bons. Mas Deus é bom em nós. E a bondade de Deus em nós faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Conte para alguém o seu testemunho de mudança de vida em Cristo Jesus. E eu desafio a você que vai mudar muita coisa em sua vida, porque muitas pessoas precisam ouvir de alguém o que moveu ou o que motivou ele servir a Deus. As pessoas querem saber o que nós cristãos fazemos na igreja, por que nós estamos aqui todos os finais de semana, o que nos leva a fazer isso incessantemente. Irmãos, as pessoas precisam saber: o Deus que nós servimos é maior do que nós pensamos. Quando nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus, a nossa oração é ouvida, o nosso clamor é respondido, a nossa situação muda, a nossa história é movida. E é isso que as pessoas precisam saber: Deus precisa que nós trabalhamos em prol do crescimento da obra dele, através da mudança que o Espírito Santo fez em nossa vida. Você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque você é melhor que alguém, você está aqui porque Deus teve misericórdia de você e colocou em você o Espírito Santo. E nós somos a igreja que precisa falar deste amor transformador. Não importa, irmãos, o problema a qual você está atravessando, não importa o problema a qual você atravessou, não importa a situação que você chegou até a Deus, mas a partir do momento que você aceitou a transformação de Deus em sua vida, você tem algo em você que alguém precisa ouvir para mudar a vida dele também. Amém. Este foi um dos grandes testemunhos dessa leitura. O homem ouviu a voz de Deus e atendeu ao seu chamado. Ele poderia ter duas escolhas, irmãos. Ele falou: quem é você, por exemplo? Ele poderia ter feito isso para falar que eu levanto e ande, sendo que há 38 anos eu estou paralítico, como é que eu vou levantar? Ele não fez isso, ele só creu. Ele levantou. Muitas vezes eu falo para você: quem é você para fazer alguma coisa se eu não te mover? Se eu não tiver em você? Mas a partir do momento que você aceitou a minha palavra em você, você tem algo em você que o mundo precisa ouvir, e que muitas vezes você tem escondido
escondido dentro de você, porque você não tem dado ouvido à voz que soa em seus ouvidos todos os dias. Esta noite Deus tem falado para nós dessa forma: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Nós estaremos cantando esta noite, irmãos, mas não olhe para mim que estou cantando, não olhe para a letra, não olhe para a altura do tom, olhe para Deus e o que Ele fez para você. E se o Espírito Santo deve estar dentro de você, se mova, fale do poder transformador de Deus em sua vida para as pessoas. Aleluias! Deus maravilhoso, Deus, complete em nós, Pai, aquilo que não conseguimos completar por nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo vai possa reativar em nós o Teu Espírito, Pai. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! E o poder Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder Altíssimo te envolverá. Tua alma viverás, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluias! Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás, saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo transformar. Vem Espírito Santo renovar. Vamos pensar nesse cântico, irmãos, e vamos ver como está a nossa situação diante de Deus maravilhoso. Ele quer nos usar. Ele precisa de nós, irmãos. Ele precisa de cada um de vocês. Cada um de nós aqui estamos. Temos algo para falar hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, né, irmãos? Que passagem maravilhosa, né? O homem sai para ser curado em nome de Jesus. Jesus, Ele não quer só curar nós. Ele quer curar e salvar. Jesus quer curar a nossa alma.
quer curar o nosso coração, quer curar os nossos pensamentos, sabe para quê? Para nós andarmos na sua presença. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Não tem, irmãos. Não tem nada melhor do que você ter paz no seu coração, mesmo em meio às tempestades da vida. Quantas tempestades esse homem estava vivendo, mas ele encontrou o Deus que acalma as tempestades. Ele encontrou o Senhor dos mares, do céu e da terra e da profundeza das terras. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor cura nós, irmãos, de todas as nossas angústias e dores, para nós andarmos na sua presença. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos encerrando mais um culto nesta noite. Estamos reunidos na tua presença com alegria em nossos corações e queremos, meu Pai, pedir ao Senhor a bênção e a misericórdia do céu sobre a vida daqueles irmãos que não puderam estar na tua casa, Pai. Meu Deus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor pelos hinos que foram cantados e pela tua palavra que foi pregada e pelos testemunhos desta noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E pedir ao Senhor, Pai, nos dê força para nós vencermos a luta e as barreiras que vem, Pai, se estendendo sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, continua falando dos corações que aqui estão. Continua falando conosco, Pai, eu te peço neste momento. E peço ainda, Senhor, leva-nos em paz. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Sabemos que o Senhor jamais nos desamparará. Pedimos, Pai, seja conosco. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos e nós te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, eu quero pedir em prol do nosso pastor, Senhor. Meu Deus, abençoa ele nessa cirurgia que vai fazer. Pai querido, usa o médico, Pai, que possa ficar tudo, Pai, da melhor maneira possível. Que o Senhor faça a tua obra, Pai. Nós não conhecemos esse projeto, Pai, mas nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai Santo, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Que Deus, o nosso Pai, abençoe os irmãos. Amanhã, escola dominical. Aquele que quer conhecer o Senhor tem que aprender do Senhor. Amém? Ficamos na coluna para o encerramento. Tem recado depois? Vamos ficar na coluna. Encerramos este culto de louvor a Deus nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine em nossos corações agora e sempre, e Deus seja louvado. Amém.